Pronto, estamos gravando. E aí, deixa eu colocar aqui a minha tela fixa, tá? Deixa eu só ver outra coisa aqui. Pronto, vou deixar desse jeito para que eu possa ver vocês também aqui. Qualquer coisa, vocês falam pelo chat. Pois bem, galera, bora lá começar o nosso grupo de estudo, né, do livro Compreender o Behaviorismo, Comportamento, Cultura e Evolução, do autor William Baum, tá? Então, quem ainda não teve a oportunidade de ler ou iniciar a leitura desse livro, eu recomendo altamente, tá? É um livro super didático sobre o próprio behaviorismo e a própria análise do comportamento, né? E a gente vai aprender um pouco sobre isso aqui hoje, né, definindo como é que isso surgiu, como é que é o histórico dessa definição do behaviorismo e dessa análise do comportamento, beleza? Então, para a gente começar aqui, deixa eu pegar a minha filinha para eu não me perder, né? Não ficar muito avoado das ideias. Vamos entender que a ideia central do behaviorismo, galera, é que uma ciência do comportamento é possível, beleza? Então, essa é a ideia central ali do behaviorismo, tá? O que acontece é que na própria definição, né, dessa ideia central, ainda há também outras problemáticas da gente investigar. O que é que seria ciência, propriamente dito, né? E o que é que seria comportamento, né? Então, beleza, uma ciência do comportamento é possível. Mas o que é ciência? E o que é comportamento? Né? E aí nós temos essas duas discussões que a gente vai ter ao longo desses nossos encontros também, tá bom? E aí o que acontece? Alguns autores implicavam que essa ciência do comportamento seria justamente a psicologia, tá? Só que aí alguns psicólogos concordavam e outros não, tá? Alguns psicólogos que encaravam a psicologia como ciência até concordavam com isso, mas achavam que o objeto dela não era o comportamento, tá? E outros psicólogos sequer encaravam a psicologia como ciência, né? Diziam que ela não deveria ser uma ciência, beleza? E aí, frente a essas discussões, surgiu justamente o que nós chamamos de análise do comportamento, né? Que foi realmente assim definida como a própria ciência do comportamento. Já que a psicologia estava tão controversa em relação a ser a ciência do comportamento, os behavioristas pensaram em criar um novo termo e criaram análise do comportamento, beleza? Ou AC, que a gente vai estudar mais para frente, tá bom? E aí, essa criação, esse termo, essa análise do comportamento, que é propriamente dita ciência, tá? Suscitou também outras dúvidas, outras indagações. Essa ciência do comportamento, essa análise do comportamento, ela faria parte da psicologia? Ela seria a mesma coisa que a psicologia? Ou ela independeria da psicologia? Ou seja, existe análise do comportamento independente da psicologia. Então, essa é uma discussão quase que filosófica também, tá? Porque não tem um meio único de chegar até isso, enquanto você tem visões diferentes de como aquilo se compõe, tá bom? Então, existem argumentos a favor e contra cada uma dessas implicações, de se de fazer parte da psicologia, se é a mesma coisa da psicologia, se independe da psicologia. Isso vai variar muito de diversos argumentos, que vão partir de diversos pontos teóricos diferentes, tá? Nosso ponto aqui não é necessariamente discutir isso. Nosso ponto aqui é discutir o behaviorismo e a análise do comportamento. Se ela vai ser encarada por você como dentro da psicologia, a mesma coisa que a psicologia, ou totalmente diferente e independente, não é relevante nesse momento, beleza? A gente vai discutir isso provavelmente em outros momentos, tá? Então, é importante definir que, como a análise do comportamento ela é a ciência propriamente dita do comportamento, o behaviorismo ele não é uma ciência, né? Ele é um conjunto de ideias sobre a ciência da análise do comportamento. Então, isso define o behaviorismo como uma filosofia da ciência, tá? Eu até fiz uma enquete há um tempo atrás lá no meu Instagram, perguntando, né, se a galera achava, se o behaviorismo era uma filosofia da ciência, se era ciência, se não era nenhum dos dois, né? E muita gente colocava que era ciência. E aí, não é que vocês estejam errados, porque o behaviorismo ele levou a ciência da análise do comportamento. Mas entendam que o behaviorismo por si só são pressupostos filosóficos que embasam essa ciência da análise do comportamento. Beleza? Então, é uma filosofia da ciência. E aí, o behaviorismo, quando chegou aí na mídia, né, naquela época a mídia era os artigos, a leitura, o jornal, né, os livros, etc., ele causou um certo choque, tá bom? Por que o behaviorismo causou um choque? Porque ele meio que ia de encontro, né, a algumas visões tradicionais, tá? De como, por exemplo, como funcionavam as coisas, né, do senso comum.
E uma dessas visões que foi muito atacada é a visão do livre-arbítrio, que a gente vai falar no finalzinho dessa aula aqui, beleza? A gente vai entender que o behaviorismo, ele é sim determinista e que ser determinista não é necessariamente uma coisa ruim, como algumas pessoas passam nas nossas formações. A gente vai entender o que é esse determinismo e o que é que seria esse livre-arbítrio e por que esse livre-arbítrio não pode estar implicado no behaviorismo. Como o behaviorismo, ele nega esse livre-arbítrio, tá? A gente vai entender isso hoje ainda. Mas, pois bem, então a gente falou sobre a questão da filosofia e da ciência, mas vamos entender um pouco a diferenciação entre elas, porque algumas pessoas ainda têm dificuldades, né? O próprio livro traz isso para a gente, né? Dizendo quais são as maiores diferenças entre a filosofia e entre a ciência. Então, vamos entender, galera, que todas as ciências, elas nasceram da filosofia, né? A gente já ouviu muito isso na nossa vida. Então, a filosofia é a mãe de todas as ciências, tá? O que acontece é que elas nasceram, mas posteriormente romperam com a filosofia, por conta de uma diferença de visão e observação ali do mundo, tá ok? Isso não seria diferente com a psicologia, a gente vai chegar lá. Então, antes de serem ciências, por exemplo, a física, a química, a matemática, a biologia, etc., quem é que levava esses conhecimentos? Eram chamados filósofos, né? E aí, o que é que eles tinham como ideias? Normalmente, a organização desse universo natural, do nosso mundo, das nossas vivências, a partir de suposições sobre entidades sobrenaturais, por exemplo, como Deus, deuses, né, forças universais e etc. Tá? E aí, o que acontece? A diferenciação entre filosofia e ciência começou a existir a partir do momento em que aqueles ditos filósofos, e aí agora cientistas, passaram a tentar compreender os objetos apenas por observação, e não por simples ideias vindas da minha cabeça, né? Teorias malucas aí que eu não poderia, de alguma forma, provar. Eu precisava, no mínimo, observar aquele fenômeno e explicar a partir da observação, né? E aí surgiu, por exemplo, Galileu Galilei, né? Vocês já ouviram falar nele, que trouxe o quê? As noções de a noção moderna de velocidade, aceleração, entre outros estudos, né? Nasceu Newton, né, que estudou não só a gravidade, mas os conceitos de força e inércia, né? E todos eles foram rompendo com a filosofia. Por quê? Porque suas determinações, suas ideias, suas teorias não eram mais atribuídas a coisas sobrenaturais, fora do universo natural, mas sim aquilo que nós apenas podíamos, de alguma forma, observar, presenciar e medir no meu universo natural, naquilo que era palpável. Beleza? Então, essa é uma grande diferença, uma das primeiras grandes diferenças entre a filosofia e a ciência, né? E aí, outra diferença, galera, é que a filosofia, ela raciocina a partir de pressupostos para chegar na conclusão. Então, por exemplo, a forma da filosofia pensar é, se isso fosse assim, então aquilo seria assado, por exemplo. Beleza? Então, essa é uma forma da filosofia pensar. Já a ciência, ela segue numa direção oposta, tá? Ela não faz suposições, ela não faz inferências de nada, do graça, né? Então, a ciência, ela pensa assim, isso está sendo observado. O que é que poderia ser verdade que levaria a essa observação? E que outras observações isso levaria também? Então, é um modo totalmente diferente de enxergar os fenômenos que a gente vivencia, né? E que a gente lida na nossa vida diária, tá bom? Outra diferença muito grande é que a verdade filosófica, ela é absoluta. A filosofia, quando há um conceito filosófico, ele é estabelecido e ele é absoluto. Ele não modifica-se. Ele pode ser contra-argumentado, mas ele é absoluto, tá? Já a verdade científica, ela é relativa e provisória. Ela é relativa porque ela depende das observações que estão sendo feitas, das medições, dos estudos. E ela é provisória porque ela se permite mudar de conceitos e opiniões, que não são opiniões, são fatos, de acordo com novas evidências, né? De acordo com o que foi observado. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a ciência, ela não se propõe a ser uma verdade absoluta. A ciência não é um conhecimento de respostas. Ela é um conhecimento de perguntas. A ciência, ela suscita perguntas para provocar soluções, para provocar respostas, a partir de estudos, de medições, de observações, tudo dentro do nosso universo natural, beleza? Então, essa é uma grande diferença entre a filosofia e a ciência. E aí, gente, os pressupostos filosóficos normalmente se referem a abstrações
além desse universo natural, como a gente já viu, né? Deus, harmonia, formas ideais, conceitos filosóficos como amor, felicidade. Esses não são conceitos muito científicos, tá? Já a ciência se refere ao universo natural e a sua possível forma de organização, tá? Então, outras ciências, né, seguiram o mesmo caminho que a física, como eu dei o exemplo de Galileu, Newton, né, e tal. Então, a química com Lavoisier também seguiu o mesmo caminho de romper com a filosofia a partir de medições e observações palpáveis, tá? A biologia, que aí a gente vai falar bastante agora, né? Porque é o seguinte, qual foi o maior choque no mundo da biologia, galera? Não sei se vocês estão sabendo aí, mas eu acho que todo mundo já ouviu falar nisso. Foi a teoria da evolução. Tá? Então, a teoria da evolução do Charles Darwin foi o maior choque, assim, o maior plot twist, digamos assim, da biologia, do estudo da biologia. E por que isso? Porque até então, gente, até a época do Darwin conseguia executar a teoria dele da evolução, conseguia escrever e provar por A mais B, tá? Porque, veja, teoria não é hipótese. Hipótese é uma coisa que ainda precisa de prova, de evidências. Teoria é uma coisa que já foi estabelecida, tá bom? Então, não vamos confundir teoria com hipótese. Então, a teoria da evolução, ela chocou. Por quê? Porque ia contra aquele relato bíblico de que Deus teria criado todas as plantas e os animais em alguns dias, né? Então, essa teoria impressionou a galera que era daquela época. Por quê? Porque oferecia uma explicação para a origem da vida que deixava de fora Deus ou qualquer outra força não natural. Então, isso não foi muito bem recebido, nem entre cristãos, né, da época, nem entre alguns próprios cientistas, que, apesar de concordarem com a teoria da evolução no sentido de seleção, no sentido de passar de uma espécie para outra e etc., eles não concordavam que a criação não haveria sido feita por um ser como Deus. Né? Eles ainda achavam que, olha, ele criou isso e a partir daqui houve a teoria da evolução. Mas Darwin não. Darwin ele dizia, de jeito algum. Não há Deus, não há um Deus que criou isso aqui. Isso aqui não foi criado por Deus. Isso foi criado simplesmente pelas próprias organizações moleculares, etc. E explicou toda a teoria da evolução, todas as espécies, tá? E como a gente sabe, isso é uma teoria altamente aceita hoje no meio científico, porque ela explica através de universo natural, como a gente já falou. Então, para ser ciência, a gente precisa ter uma explicação através do universo natural, sem depender de explicações, tá? Além desse plano, por favor. Isso é uma diferença muito grande que deve ser feita. E aí, assim como essas ciências, tipo física, química, astronomia, biologia, a psicologia, ela também rompeu com a filosofia, galera, tá? Só que essas implicações ainda são discutidas, né? Ou seja, quais são as implicações de dividir e romper a psicologia da filosofia? Até hoje ainda causa muita resistência. Até hoje, a nossa psicologia, ela tem ainda um viés muito filosófico e ainda pouco científico. Prova disso, principalmente na nossa sociedade aqui, né, no nosso país, por exemplo, é você pegar as grades curriculares dos cursos de psicologia, seja de universidades federais ou particulares, e ver que ali você tem muito mais incidência de cadeiras, que há muito mais discussões filosóficas, discussões metafísicas e teorias de gabinete, como a gente fala, que é aquelas teorias que não são postas à prova, do que, de fato, o que é ciência, metodologia de pesquisa, ou quais são as vertentes da psicologia que a gente tem mais estudos disponíveis para poder observar o fenômeno. Então, isso não é muito trabalhado, às vezes. É difícil a gente romper com essa tradição da filosofia, tá? E é importante dizer que ninguém quer que se rompa totalmente, porque é claro que a psicologia ela também veio da filosofia e os pressupostos filosóficos embasam aquilo que há de ciência nela também. O próprio behaviorismo é uma filosofia da ciência que embasa a análise do comportamento, né? Então a gente já sabe disso. A questão do rompimento é só de trazer esse status mais científico da psicologia, para que a gente transforme ela como qualquer outra ciência, para que a partir dos novos dados de maior qualidade a gente possa fazer melhores intervenções, fazer melhores modificações, explicações melhores para os fenômenos observados, e por aí vai, beleza? E aí, no século XIX, gente, surgiu o conceito da psicologia como a ciência da mente, justamente para tentar romper um pouco com a filosofia e tentar tornar ela um pouco mais científica. Só que isso suscitou outros problemas, né? Que o primeiro deles o que é mente? Então, quem é meu aluno sabe que eu sempre discuto isso, vez ou outra eu boto essa pulga na orelha. O que é mente? Como é que a gente vê a mente? Como é que a gente toca a mente? Como é que a gente manipula a mente? A mente, ela não é algo natural.
O cérebro porque eu consigo vê-lo, tocá-lo, modificá-lo. A mente é um produto do cérebro e que não é natural. Eu implico a existência dessa mente sem sequer saber se ela existe, porque eu não tenho meios de provar sua existência. A mente é consciência. Consciência é uma outra questão, é uma função psíquica, tá? Mas mente muitas vezes é relatada como uma entidade, tá? E aí, né, a primeira pergunta é: o que é mente? Então isso já fica meio complicado. E outra pergunta é: como é que a gente avaliaria a mente, então? Como é que a gente faz uma medição da mente? E aí surgiu justamente a técnica da introspecção. Não sei se vocês lembram de ter estudado isso lá nos primeiros períodos, né? Então, assim, a introspecção era uma técnica muito utilizada para a gente poder achar respostas sobre os fenômenos estudados. Só que isso tinha um grande problema, cara. Como é que você deixava que a fidedignidade de um dado dependesse de uma avaliação subjetiva, de uma introspecção? Claramente, esses dados não seriam fidedignos, né? Porque se dois observadores poderiam chegar a conclusões diferentes de um mesmo objeto, como é que eu saberia qual é o certo? Como é que eu saberia qual é o errado? Qual é a melhor definição? Eu preciso, então, ter algum objeto, eu preciso ter alguma medida objetiva, né? Eu preciso, de alguma forma, ter algo que deixe palpável essa avaliação, que possa me dizer qual das duas visões está mais certa, beleza? E aí, a partir desse questionamento, duas correntes se somaram para contrariar essa visão da introspecção, né? De que a introspecção seria um bom método. Não é. E aí, duas correntes se somaram. Quais são essas correntes? A corrente da psicologia objetiva e a corrente da psicologia comparativa, beleza? E aí, vamos entender o que é cada uma delas agora. A psicologia objetiva, gente, ela já começou chegando dizendo o seguinte: a introspecção é muito falha, porque ela é muito subjetiva, tá? Se dois avaliadores chegam a conclusões diferentes, então isso está errado. Isso não acontece em outras ciências. Por que a gente permitiria isso acontecer na psicologia? Nós precisamos de métodos objetivos para solucionar isso. A gente precisa observar as diferenças de procedimento que possam explicar os resultados diferentes. E não apenas uma subjetividade, não apenas uma introspecção. Tá? E aí, quais foram alguns dos autores mais preeminentes da psicologia objetiva? Nós temos Fechner, tá? Que é um cara que ele estudou a intensidade subjetiva da sensação. Mas o que é isso, Henrique? Né? O que é a intensidade subjetiva da sensação? Basicamente, o linear de sensibilidade. Então, por exemplo, a menor diferença física que uma pessoa conseguiria detectar entre uma mudança de estímulos. Então, por exemplo, você vê uma mudança de luminosidade. Será que você percebe? Do brilho 10 para o brilho 9, do brilho 10 para o brilho 7, do brilho 10 para o brilho 6. Então, ele estava sempre estudando qual era a menor diferença perceptível por nós, seres humanos. Nossa, isso foi uma medida objetiva também, tá? Outro exemplo, galera, foi Pavlov. Quem é que não lembra de Pavlov com seu doguinho, né? O doguinho Pavlov. Mas antes de chegar no doguinho, ele já fazia muitos estudos fisiológicos sobre os reflexos, né? Reflexos esses que muitas vezes são o quê? Inatos, né? A gente sabe que reflexos são inatos, tá? E o Pavlov estudava esses reflexos não através da introspecção, mas através de um método experimental, laboratorial, observável, em que ele conseguia medir, beleza? Aquelas questões. Pronto, então isso era a psicologia objetiva, tá? Essa era a característica da psicologia objetiva, ou seja, a gente tem que ter instrumentos, formas, desenhos de estudo que não dependam da subjetividade, beleza? Já a psicologia comparativa, galera, né, se somando a essa psicologia objetiva, ela surgia a partir justamente da teoria da evolução, né, a partir da continuidade das espécies. Então, assim como era possível reconhecer as origens dos nossos traços anatômicos, corporais, genéticos, né, em outras espécies, também seria possível a gente descobrir e observar as origens dos traços mentais, beleza? Então, esse seria o argumento. O problema com esse argumento, gente, é que isso levava muitas vezes ao estudo da consciência animal. E isso é uma problemática, porque dar consciência, né, ou significado a algo animal sempre depende de um viés individual. Como é que eu faço a inferência, por exemplo, de que um cachorro está feliz? De que um cachorro está triste, chateado, do sentimento que um cachorro está sentindo? É muito difícil eu fazer essa inferência. Então, Watson,
né? Não sei se vocês lembram dele, John Watson, que é o fundador do behaviorismo, propriamente dito, né? A gente vai ver que houveram outros autores, mas ele foi o fundador, digamos assim. Ele considerou que essas inferências sobre a consciência de animais, sobre esses estados de humor, por exemplo, eram ainda menos confiáveis do que a introspecção. Porque, veja, se já era ruim a gente depender de seres humanos para avaliarem a sua própria subjetividade e introspecção sobre os conteúdos que estavam observando, ou seja, de identificar aquilo, imagina quando é o ser humano que tem que fazer uma inferência sobre a consciência do animal. Fica mais confuso ainda e muito mais falho, gente. Então, o que acontece? Nenhuma das duas poderia servir de método para uma verdadeira ciência. A gente não poderia pegar uma espécie de estudo da consciência do animal e implicar isso para uma ciência. A gente teria que avaliar o comportamento do animal, né? E aí é que surge a primeira versão do behaviorismo. Mas antes de eu continuar aqui, deixa eu dar uma pequena pausa, né? Para saber se alguém queria fazer algum tipo de pergunta, algum comentário rapidinho aí, sei lá, 2, 3 minutinhos, que é o tempo que eu vou bebendo uma aguinha aqui, beleza? Então, qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar algo rápido, tirar alguma dúvida rapidinho aí, bota no chat. Vou aproveitar para ligar meu ventilador, que tá um calor aqui. Me avisem também se por acaso o som do ventilador estiver atrapalhando na minha voz, tá? Eu não testei aqui com esse microfone que eu estou usando. Se estiver atrapalhando, vocês me dizem. Pois bem, então... Ótimo, beleza, Camila, perfeito. Obrigado aí. Pois bem, então, retornando então aqui a nossa aulinha, né? Vamos lá. Então, o que é que a gente viu até agora? A gente viu, primeiro, como é que a gente... Qual é a ideia central do behaviorismo, né? Que é a ciência do comportamento é possível. A gente viu a diferenciação entre filosofia e ciência, né? Perdão. E nós vimos também essa questão da psicologia objetiva com a psicologia comparativa, tá? E agora vamos entender um pouco sobre a primeira versão do behaviorismo, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, galera, é que nas ciências se atacam as condições experimentais. Então, assim, algo deu errado, algo diferenciou-se de um dado para outro, então nós temos que avaliar os instrumentos, o desenho de estudo, né, a aplicabilidade. Então, a gente ataca as condições de experimento. Na psicologia, era o oposto, por conta da introspecção. Por quê? Porque se houvesse diferença, a diferença era dada devido ao observador. Né? Então, assim, o Watson ele chegou e falou assim, galera, isso não pode existir. Se a psicologia tem que ser uma ciência, a gente também não pode tratar ela diferente das outras ciências, ué. A gente não pode ter ela como uma coisa exclusiva, o trevo de 4 folhas que vai ter regras diferentes. Não. Ela vai ter as mesmas regras que a ciência, que a química, que a matemática, que a biologia. Porque é isso que vai fazer com que ela avance em seus estudos. E aí o Watson ele propôs que a psicologia ela deveria ser a ciência do comportamento e não da mente. E aí a gente volta naquela discussão. Análise do comportamento é a mesma coisa que psicologia, então? Né? Como eu falei, o próprio Watson ele sugeria isso, que sim, a psicologia é a ciência do comportamento. E a gente deveria evitar termos chamados mentalistas ou referentes à consciência, né? Então, assim, se a continuidade das espécies poderia levar a uma humanização do animal, então o oposto seria verdade também. A gente poderia levar a uma bestialização ou animalização do ser humano. Como assim? O que é que isso quer dizer? No sentido de estudar o ser humano como nós estudamos qualquer que seja os animais. Quando um biólogo estuda animais, ele não implica, por exemplo, inferências de sentimentos, de que o animal está feliz ou triste. Ele relata o que é observável. O cachorro está abanando o rabo. Nós convencionamos que o abanar do rabo do cachorro tem um significado que se relaciona com o conceito humano de felicidade. Dá para entender essa diferença, galera? É claro que eu olho para o meu cachorro e digo, ele está feliz de me ver. Mas vocês entendem que a felicidade é um conceito não científico, que há a implicação da minha subjetividade? O que é felicidade para mim? O que é felicidade para você? Duas pessoas podem, inclusive, discordar entre o que estão sentindo. Se eles estão sentindo tristeza ou angústia, medo ou ansiedade. Então, veja como é falho.
Então, o behaviorismo ele não poderia se utilizar desse tipo de descrição, beleza? A gente precisaria naturalizar os eventos. E aí, se as ideias sobre os humanos poderiam ser aplicadas sobre os animais, os princípios desenvolvidos pelos estudos dos animais poderiam ser aplicados aos seres humanos, beleza? Essa é a primeira regra. E aí, para o Watson, ficava muito claro qual era o caminho para transformar a psicologia numa ciência, né? Do comportamento. E, ó, vê que legal. Para o Watson, a psicologia deveria ser uma ciência do comportamento e que abarcasse todas as espécies, não somente os seres humanos. Então, vê que legal. A visão do Watson de psicologia é de uma ciência de comportamento geral, unificada, no sentido de que poderia existir o que nós chamamos, como já existe, psicólogos de gato, psicólogo de cachorro, psicólogo de vaca e etc. Porque já que eu estudo o comportamento, então, né, a psicologia é definida como ciência do comportamento, então sim, é possível. A questão é que a gente sabe que existe toda essa discussão, como a gente já iniciou a aula falando, sobre a própria psicologia ser ou não uma ciência e se é mesmo a ciência do comportamento, tá? Mas enfim, essa era a visão do Watson. E aí, galera, depois do Watson, né, que foi o fundador do behaviorismo, veio outro cara que é o meu queridinho e é, para mim, o maior teórico e autor do behaviorismo até hoje e que vocês já devem saber de quem eu estou falando, que é o titio Skinner, né? Então, o Skinner, galera, ele argumentou que o caminho para uma ciência do comportamento não era necessariamente por estudarmos apenas os métodos experimentais, mas por oferecermos termos e conceitos que permitiriam uma explicação verdadeiramente científica do comportamento. Então, o Skinner diria que o serviço dessa ciência se daria a partir do momento que eu conseguiria explicar os fenômenos de um modo científico e não apenas criar ou investigar os métodos experimentais, tá? Ele queria, de fato, oferecer explicações de uma forma mais científica possível. Então, assim como Darwin, né? E aí, só para completar esse ciclo aí do behaviorismo, como ele foi nascendo e tal. Assim como Darwin desafiou a ideia de Deus como criador de tudo e todos, né? Das plantas, dos animais, do universo, etc. O behaviorismo, ele desafia uma ideia muito forte tradicional, que é a ideia do livre-arbítrio, tá? E aí a gente vai para a parte mais polêmica da aula e polêmica do behaviorismo, galera. Porque, basicamente, né, até hoje, isso é um alvo de discussão, essa ideia sobre o livre-arbítrio, sobre o determinismo. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o próprio determinismo, às vezes, ele não é entendido. As pessoas acham que o determinismo, ele diz que ele consegue prever o futuro, por exemplo. Se ele é determinista, então ele sabe exatamente o que vai acontecer. Não, isso é um engano, um ledo engano, né? O determinismo, galera, é a noção de que o comportamento ele é determinado unicamente pela hereditariedade e pelo ambiente, ou seja, genética e meio, tá bom? Isso é o determinismo. Somente. Ele não diz que todo comportamento poderá ser previsível com 100% de exatidão. Não. Ele diz que existe uma probabilidade de eu saber o que vai acontecer. Mas acertar 100% nunca. Nada poderá me dizer isso. Tá? Então, vamos começar a partir dessa definição, que o determinismo ele é justamente a noção de que o comportamento é determinado unicamente pela hereditariedade e pelo ambiente, ou seja, a genética e o meio em que se vive ou que se foi criado. Tá bom? Então, o que acontece? Muitas pessoas acharam e acham, né, esse determinismo bem censurável, bem complicado. Por quê? Porque ele contraria várias tradições culturais, né, que atribuem a responsabilidade da ação ao indivíduo e não à hereditariedade e ao ambiente, tá? O que acontece? O que acontece é que algumas pessoas continuam confundindo algumas terminologias e achando que o determinismo implica, provavelmente, numa isenção de responsabilidade de ação. E não é isso que acontece, como a gente vai ver já já, tá? Alguns filósofos vão justamente tentar conciliar a definição de determinismo e livre-arbítrio. E o que é esse livre-arbítrio? Normalmente, galera, o livre-arbítrio ele é tido como a capacidade de escolher, tá? Então, a questão é que esse livre-arbítrio ele implica um terceiro elemento, além da hereditariedade e do ambiente em que a pessoa viveu, tá? E o que seria esse terceiro elemento que o livre-arbítrio implica, né? Ele implica que, apesar da herança genética e dos impactos ambientais,
uma pessoa que se comporta de uma forma poderia ter escolhido se comportar de outra. Então, é essa noção de escolha, beleza? Livre-arbítrio diz, você tem escolha de se comportar. E, aparentemente, isso parece muito real. Porque todo mundo aqui sente que escolhe algumas coisas que faz na vida. Não é verdade? Todo mundo aqui pensa assim, olha, hoje eu escolhi tomar sorvete. Hoje eu escolhi ver esse filme. Eu escolhi ver essa série. Hoje eu escolhi votar em tal candidato. Hoje eu escolhi votar naquele outro candidato. Então, a gente tem essa noção de escolha. A questão maior, gente, é que a gente vai ver já que essa escolha pode ser simplesmente ilusória. E vamos entender o porquê, tá? Como eu falei, os filósofos eles tentaram conciliar o determinismo e o livre-arbítrio, tá? E aí surgiram algumas posições chamadas como determinismo brando e as teorias compatibilizadoras do livre-arbítrio. E aí, deixa eu pegar o livro aqui rapidão, só para eu poder ler melhor para vocês o que é que cada uma dessas posições trazia, tá bom? Então, bora lá. Ó. O determinismo brando, tá? É atribuído ao Donald Hebb, tá? É um autor chamado Donald Hebb, tá? Um behaviorista também. Ele sustentava que o livre-arbítrio, ele consiste no fato de um comportamento depender da hereditariedade e da história ambiental passada, ou seja, fatores menos visíveis do que o ambiente presente, tá? Mas como essa visão ainda considera que o comportamento resulta unicamente da hereditariedade e do ambiente, passado e presente, ela implica que o livre-arbítrio é apenas uma experiência, uma ilusão, e não uma relação causal entre pessoa e ação, ou seja, eu quis e eu fiz. Por quê? Porque o Weber traz o livre-arbítrio justamente como uma criação da própria hereditariedade do ambiente que ocorreu. Então, se já faz parte da hereditariedade do ambiente, então não é um terceiro elemento. Entendeu? Já faz parte daqueles dois que a gente falou aqui antes. Hereditariedade, genética e ambiente, meio, tá bom? Já a teoria compatibilizadora, que é outra teoria que tentou associar determinismo com livre-arbítrio para botar aqueles panos quentes, né, para ninguém ficar chateado, não ficar assim, eu não quero porque você não defende o que eu defendo, foi essa teoria compatibilizadora do Daniel Dennett, tá? Daniel Dennett é um ótimo escritor também, recomendo vocês lerem sobre ele. O Daniel Dennett, ele considera o livre-arbítrio, ele define o livre-arbítrio como uma deliberação antes de uma ação. Então, o Dennett ele vai dizer que enquanto você pensa sobre comer isso ou aquilo, fazer isso ou aquilo, os efeitos disso no teu corpo, por exemplo, o seu ato de realizar aquelas ações é escolhido livremente, beleza? E veja, essa definição ela é super compatível com o determinismo. Por quê? Porque a própria deliberação, o próprio pensar sobre a ação é um comportamento que pode ser determinado pela genética e pelo ambiente. Afinal, nós temos seres pensantes dentro desse universo, né? A gente sabe que nós surgimos a partir da seleção natural. Então, de fato, a capacidade de deliberar, ela foi desenvolvida de uma forma natural, através da seleção de espécies, através da hereditariedade genética e da construção ambiental. Então, se o livre-arbítrio se equipara à capacidade de deliberação sobre uma ação, ou seja, de pensar sobre fazer aquilo ou não, ou nas implicações daquilo, então isso está dentro do determinismo. Não há nenhum problema, tá? Isso está tudo de boa. O problema, galera, chega nesse terceiro livre-arbítrio que a gente vai chegar e falar agora, tá? Que é o seguinte, a ideia convencional de livre-arbítrio, que é aquela de que a escolha pode realmente ser livre de eventos passados, tá? Eles chamam de livre-arbítrio arbitrário, libertário, quero confundir tudo, livre-arbítrio libertário, tá? Ou seja, o livre-arbítrio, tá? Aquele mesmo livre-arbítrio das religiões cristãs, judaicas, etc., ele implica na ideia de que a minha escolha independe e é totalmente livre dos eventos passados da minha vida. Porque o oposto disso é justamente determinismo. Fala que a minha escolha dependeu totalmente, né? A minha ação dependeu totalmente dos meus eventos passados. Da minha hereditariedade, da genética, do ambiente que eu vivia, etc. Tá? Isso fica claro, essa diferença? E aí o que acontece? A gente sabe que tanto a questão do determinismo como o livre-arbítrio também são conceitos e posições filosóficas, de modo que, como não é uma ciência, a gente não tem como medir e averiguar qual dos dois está certo. O que nós temos para decidir entre qual das duas visões nós vamos adotar para o nosso mundo, e é isso que o behaviorismo faz, por exemplo, com o determinismo, é perceber os argumentos a favor e contra.
esse livre-arbítrio. Beleza? Então, assim, para a gente poder comprovar o livre-arbítrio, seria necessário que um ato contrariasse a previsão, mesmo que todos os possíveis fatores contribuintes fossem conhecidos, no caso do determinismo. E aí não tem como a gente ter isso, a gente não tem como conhecer isso, não temos como medir isso. Então, como eu falei, é uma posição de argumentos. E nós temos dois tipos de argumentos, tá? Vamos entender agora, são os argumentos sociais e os argumentos estéticos em relação ao livre-arbítrio e ao determinismo, tá? Bom, o argumento social, galera, os argumentos sociais surgem de uma certa preocupação sobre o seguinte. Galera, se a gente não pode atribuir as ações do indivíduo ao livre-arbítrio, como é que a gente pode responsabilizar ele? Como é que fica nosso sistema judicial? A gente já tem muitos problemas, por exemplo, com criminosos que alegam insanidade, né, que alegam incapacidade mental, e aí você tem toda uma forma de lidar com essas pessoas diferente. Na verdade, a responsabilização do crime é feita de uma forma diferente, tá? Mas o que acontece se a gente não tem livre-arbítrio? Como é que a gente responsabiliza as pessoas? O que é que acontece com a democracia se a gente não tem livre-arbítrio, pô? Se a gente não tem escolha de verdade, para que a gente tem uma democracia, então? Por que a gente vota? Né? Então, esse é o primeiro argumento social que você chega e vê, eita, puxa. Então, de fato, deve existir livre-arbítrio, então. Né? Não é possível que não exista. Só que aí, galera, vamos falar sobre os argumentos contrários a isso, né? Sobre como o determinismo explica essas situações, tá? Então, primeiro, vocês vão entender que a percebida ameaça à democracia surge de um falso pressuposto, tá? Embora seja verdade que a democracia depende da escolha, é falso que a escolha perde o sentido ou se torna impossível sem o livre-arbítrio, tá? Por que isso? Porque, galera, presta bem atenção. Se a gente fala que o livre-arbítrio é uma escolha, como a gente já viu, então isso ainda está dentro do determinismo. Só que essa escolha, ela sofre, sim, influências. Totalmente influências de quê? Tanto da tua história de vida passada, quanto dos últimos momentos ali pré-eleição. Então, é claro que se eu vou votar em duas pessoas diferentes, por exemplo, eu terei uma escolha, mas a minha escolha será embasada não somente sobre o meu histórico de vida com aqueles candidatos, mas também pelos últimos momentos antes daquelas eleições. É por isso que se fazem campanhas, gente. Senão não teria sentido. É lógico que você pode influenciar e persuadir a escolha de alguém. Então entenda isso, tá? A questão maior é que é o seguinte: para que você tenha sentido na eleição, você não precisa ter livre-arbítrio. Tudo que você precisa é que seu comportamento esteja aberto à influência e persuasão, que são determinantes ambientais de curto prazo. Ou seja, novamente, não há problema em você implicar que não existe livre-arbítrio, achando que você não poderá responsabilizar indivíduos por suas ações de escolha ou de ações gerais, né, de comportamentos. Claro que você pode. Agora, a gente pode entender também que aquele comportamento, aquela escolha feita, não surgiu do nada e que pode ter sido, e muitas vezes foi, na verdade sempre é, influenciada e determinada através da genética e do ambiente. Beleza? Então, essa é a primeira questão. E aí surge outra questão, né, do argumento social, que é pensar o seguinte: e a questão de moralidade e ética, por exemplo, né? As religiões judaicas e cristãs, por exemplo, incorporam o livre-arbítrio como meio de salvação, não é não? Sem tal ensinamento, será que as pessoas continuam sendo boas? Será que uma pessoa sem livre-arbítrio consegue ser boa e tal? Cara, uma maneira simples de responder essa pergunta é: existem várias outras pessoas no mundo inteiro, inclusive a maioria delas, que não são das religiões cristãs e judaicas e que não têm compromisso com essa noção do livre-arbítrio. Será que todas essas pessoas são pessoas que se comportam de maneira menos moral, menos ética? Será que os budistas e hinduístas são pessoas que são menos morais? Será que as pessoas ateias que não acreditam em Deus são menos morais? Será que as pessoas que acreditam num panteísmo japonês, nórdico, etc., são menos morais porque não têm compromisso com a noção do livre-arbítrio? Porque isso não existe nessas religiões. Beleza? Então a gente já sabe que esse argumento perde força. Nós sabemos que não é isso que influencia, provavelmente, no tipo de comportamento moral daquele sujeito. Beleza? E aí, outra problemática em relação a esse argumento
a favor do livre-arbítrio é na relação com o sistema judiciário. Né? Diz assim, então a gente não vai poder responsabilizar o indivíduo pela sua escolha, pelo seu ato criminoso, já que ele não escolheu livremente, né? Já que foi determinado pelo seu ambiente, pela sua genética, né? Mas veja, gente, o sistema judiciário existe para lidar com as falhas da sociedade, beleza? Isso é o primeiro ponto para a gente lembrar. E a gente não precisa considerar a justiça como uma questão puramente moral, tá? Nós sempre precisaremos responsabilizar as pessoas por seu comportamento, ou seja, atribuir as ações aos indivíduos. Nós sempre faremos isso, tá? Mas uma vez estabelecido pelos tribunais que alguém transgrediu as normas, as regras, surgem questões práticas a respeito de como proteger a sociedade contra essa pessoa e como tornar improvável que ela venha a se comportar da mesma maneira no futuro, tá? Então, encarcerar criminosos, como já tem sido feito, tem feito muito pouco para evitar reincidências, porque nossos números de reincidência são altíssimos. Então, claramente, isso está dando errado. Talvez o viés não seja por encarcerar o criminoso, tem que ser algo anterior a isso. A ciência do comportamento poderia ajudar justamente tanto para prevenir o crime, como para tratá-lo de forma mais eficaz, a partir justamente de entender quais são os determinantes daquele comportamento. E aí vocês querem um exemplo bem clássico que o próprio livro traz? A gente costuma muito, gente, associar livre-arbítrio, tá? Ou seja, não ser determinista, quando a gente não tem as informações da situação. Como assim, Henrique? Então, por exemplo, quando a gente ouve que alguém ele é muito bom em algo, ou ele é expert em uma área, etc., a gente só sabe isso dele, que ele pode ter aprendido aquilo do nada, eu não sei como ele foi ensinado, é muito comum a gente definir isso como um dom, como um livre-arbítrio de ter sozinho, sem nenhuma interferência, ter escolhido aquilo, ter ficado bom naquilo, né? Tudo isso, tá? Só que, quanto mais a gente sabe sobre a pessoa, menos a gente depende do livre-arbítrio. Mais a gente acha, né, que o ambiente influenciou diretamente naquilo. Então, se a gente sabe, por exemplo, que aquele músico, desde bem pequeno, sempre foi incentivado pelos pais, sempre teve aulas de músicas, sempre foi reforçado por tocar um instrumento. Então, quando a gente vê o talento dele, a gente tem muito mais probabilidade de atribuir aquilo a esses determinantes, ou seja, a tudo que veio antes. Ele treinou muito, ele foi acolhido, os pais incentivaram, do que a simplesmente o livre-arbítrio de que nada influenciou nele hoje, por exemplo. Nada influenciou nesse comportamento dele tocar. Mas claro que influenciou. A gente consegue observar. O problema é que quando a gente não consegue perceber o que é que está influenciando o comportamento, a gente tende a atribuir a algo que não teve influência. Mas sempre tem. A gente só precisa investigar. Não saber não significa não existir. Essa é a primeira regra da ciência, galera. Tá? Tanto é que a ciência ela não tem como provar a não existência de algo. É impossível. Não se trabalha com a prova de que algo não existe. Eu só consigo provar se algo existe. E eu consigo não ter provas se algo existe. É isso. Mas provar a não existência é impossível no método científico. Beleza? E aí esses são os argumentos sociais, né? Que embatem o livre-arbítrio com o determinismo. Lembrando que o behaviorismo ele tem essa visão determinista. Por quê? Porque ele implica que o comportamento ele pode ser puramente estudado e determinado a partir da herança genética e do ambiente. Vocês vejam que eu estou repetindo isso bastante aqui para a galera sair daqui sem nenhuma dúvida, né? Para não sair daqui achando que o behaviorismo ele concorda com o livre-arbítrio, por exemplo, porque parece lógico que sim, mas não é. E não significa também que o behaviorismo diz que a gente não tem escolha. Nós temos. Então, cuidado com as críticas que vocês ouvem. O behaviorismo acha que o ser humano é um robô determinado. Não é isso. Vocês não entenderam o que é determinismo. Beleza? Determinismo não é 100% de certeza sobre um acontecimento. Embora o nome possa confundir muita gente, né? Mas não é bem por aí, tá? Então, a gente viu os argumentos sociais em relação a essa questão do livre-arbítrio. E quais são os argumentos estéticos, né? Ou seja, que tem a ver com a lógica por trás do conceito, tá? Primeiro, vamos entender que existe uma crítica muito grande ao livre-arbítrio feita por um próprio teólogo, né? Por um próprio religioso, que foi Santo Agostinho, né? Santo Agostinho ele colocou uma questão paradoxal que existe aí sobre a definição do livre-arbítrio e o próprio Deus cristão, onipotente e tal, né? Porque, veja, se Deus ele faz tudo e sabe tudo antes que aconteça, como é que é possível que uma pessoa faça qualquer coisa livremente?
Como é que existe, então, esse livre-arbítrio? Como é que a pessoa ela é, de fato, livre? Né? Assim como com o determinismo natural, se Deus determina todos os eventos, inclusive nossas ações, por exemplo, então, somente a nossa ignorância, ou seja, da vontade de Deus, né? Ou seja, só o fato de sermos ignorantes, é que permite a ilusão de livre-arbítrio, de liberdade. Isso é uma discussão muito antiga, né, gente? Realmente. Entende que o argumento estético é pegar a lógica do próprio pensamento e dizer assim: tem uma coisa que contradiz uma coisa a outra aqui. Ó. Como é que Deus é onipotente? Ou seja, ele que determina tudo o que vai acontecer para o resto da história, mas nós ainda fazemos alguma coisa livremente. Se ele já sabe o que vai acontecer, se já está previsto, como é que eu escolhi livremente? Como é que isso aqui não foi já determinado? Tá? Então, essa é a primeira argumentação estética. Tá bom? E como eu falei para vocês, quanto mais se sabe das razões por trás das ações do indivíduo, menor a probabilidade de você atribuir aquilo a livre-arbítrio. Tá? Então, assim, quando a gente ouve aquelas notícias que um menino roubou carros, né? Aí ele veio de um ambiente pobre, sem muita educação, etc., a gente consegue, né, atribuir aquele comportamento àquele ambiente. Né? E quanto mais a gente sabe sobre como, por exemplo, ele foi vítima de abusos, maltratado, negligenciado pela família, pela sociedade, menor a probabilidade da gente dizer que ele escolheu livremente aquele ato de roubar. No mínimo, você faria assim, tá, mas o cara escolheu sem nenhuma influência? Será que isso tudo da vida dele não influenciou nele na escolha de entrar para esse mundo de roubar coisas? Porque talvez ele percebeu que seria a única maneira que ele conseguiria obter aquelas questões devido ao ambiente que ele cresceu? Então, quanto mais a gente sabe, né, das razões por trás de uma ação, menor a probabilidade de eu chamar aquilo de livre-arbítrio. Então, maior a probabilidade de eu entender o determinismo. Tá? E aí existe um argumento contrário a isso, logicamente. Né? O próprio argumento do livre-arbítrio, ele fala o seguinte: por mais que nós saibamos, né, daquilo que influencia ou não no comportamento, num fenômeno, etc., não podemos prever exatamente o que uma pessoa vai fazer em determinada situação. E aí, essa imprevisibilidade, galera, muitas vezes é usada como prova do livre-arbítrio. Tá? Então, ó, tá vendo? O determinismo, ele não consegue prever como o sujeito vai agir. De fato, a gente não consegue. E aí eles pegam isso e usam como um argumento. Tá vendo? Se é imprevisível, se existe imprevisibilidade, então isso é uma prova que existe livre-arbítrio. Só que, gente, o próprio livro traz esse exemplo, e eu gostei muito dele e vou compartilhar com vocês. O clima também é imprevisível. Mas a gente nunca considera o clima como um produto do livre-arbítrio. O clima escolheu chover, foi? O clima escolheu fazer sol, fazer 30 graus e amanhã 22, ele fez essa escolha livremente, ele tem a consciência. A gente não faz isso, né? Então, veja, existem muitos sistemas naturais cujo comportamento momentâneo ali naquela hora eu não consigo prever com antecedência. Mas que eu jamais considero aquilo como algo livre, como algo que teve a própria escolha de agir daquela maneira. Então, por que eu iria definir um padrão diferente, mais elevado para a ciência do comportamento do que para o resto das ciências naturais? Por que é que a imprevisibilidade na física, química, biologia e etc. não confirma livre-arbítrio, mas na psicologia confirmaria? Não faria sentido. Né? Parece lógico. Tá? E o próprio argumento da imprevisibilidade contém um erro lógico. Vamos ver qual é? Veja só. O livre-arbítrio, ele realmente implica imprevisibilidade. Tá? Então, para o livre-arbítrio ser verdadeiro, realmente precisa ser imprevisível. Deve existir imprevisibilidade. Porém, galera, o oposto não é verdade. De forma alguma significa que, por haver imprevisibilidade, isso implica livre-arbítrio. Não é assim. Então, vocês conseguem diferenciar essas duas posições. O livre-arbítrio, ele implica a previsibilidade, mas a imprevisibilidade, ele não necessariamente implica o livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente acabou de ver que existem vários fenômenos naturais que são imprevisíveis em relação a seu comportamento momentâneo. Porque, por exemplo, você sabe que existe a previsão do tempo, mas previsão do tempo é probabilidade, não é certeza. E a probabilidade existe porque há influências, há determinantes que de fato influenciam naquela probabilidade estatística. Mas entenda, se eu prevejo que ele vai chover e ele faz sol, eu digo que o tempo escolheu livremente?
Existe esse livre-arbítrio nesse fenômeno? Claro que não. Então, por que eu deveria considerar isso para os seres humanos, já que eu quero transformar a psicologia numa ciência? Então, percebam que esse argumento é muito forte no behaviorismo. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não vai causar uma ruína na sociedade, tá? A última parte desse livro e desse grupo de estudo que a gente está fazendo vai falar justamente sobre questões sociais e culturais. E aí é muito massa. Por isso que eu até falei que isso não é só para psicólogo. Quem é de direito, quem é de filosofia, quem é de biologia, vai curtir muito esse grupo. Por quê? Porque os últimos capítulos do livro, galera, né, lá, a parte 3 do livro, são, eu acho que os últimos 6 capítulos dele, ou 5, não lembro, falam justamente sobre vários aspectos sociais e culturais à luz do behaviorismo, dando soluções para problemas. Dizendo assim, calma, eu sei que você está desesperando pensando que sem livre-arbítrio, por exemplo, né, já que o behaviorismo ele é determinista, então né, a gente não pode contar com livre-arbítrio. Sem livre-arbítrio a sociedade vai ruir. Não vai. E esse livro que mostra exatamente como. A gente está aqui para a gente estudar isso também, além de vários conceitos teóricos e práticos. A gente vai ver, beleza? Mas, enfim, só dando a continuidade ao que a gente estava falando, galera. Deixa eu só beber uma aguinha, tá? Pronto. Só dando outra continuidade, outro argumento estético contra o livre-arbítrio é o seguinte. A própria natureza misteriosa do livre-arbítrio, tá? Ou seja, que nem Globo Repórter, de onde veio, onde vive, como faz, né? A gente não sabe, é misterioso. O livre-arbítrio é uma coisa que existiria aí, tá? A própria natureza dele vai contra a teoria da evolução, tá? Primeiro, por quê? Levanta um problema de descontinuidade. Como é isso, Henrique? Como é descontinuidade? Veja só. Tecnicamente, o livre-arbítrio ele é implicado apenas na raça humana. Tá? Quando a gente estuda sobre isso, tá? O livre-arbítrio é ser humano, beleza? Se falta livre-arbítrio nos animais, como é que ele repentinamente surgiu na nossa espécie? Aí vocês percebem que o livre-arbítrio, ele automaticamente ele depende de uma teoria, né, do design inteligente, da criação, do criacionismo e tal. Porque, veja, se ele não existe em outras espécies, como é que ele chegou na gente? Se nós somos os traços de evolução, se nós somos seleção natural, tudo que eu tenho hoje, de alguma forma, já está presente em várias outras espécies, foram desenvolvidas em outras espécies. Por mais que eu possa ter desenvolvido melhor a capacidade, já existiam traços disso em todas as outras espécies, perdão. Então, se o livre-arbítrio não existe em nenhum animal, nenhum traço disso existe em animais, como é que pode existir em humanos? Né? Muito complicado isso. Segundo problema, mesmo que os animais pudessem ter livre-arbítrio, como é que uma coisa tão pouco natural, ou seja, que não faz parte do universo natural, que não é uma coisa palpável, observável, mensurável, poderia evoluir? Traços naturais evoluem por modificação de outros traços naturais, gente. Tá? Então, assim, não tem como algo não natural causar algo natural. Isso é um argumento muito forte na ciência e na filosofia do behaviorismo. Tá? Não tem como a gente compreender o comportamento humano se, infelizmente, a gente ainda tiver a visão do livre-arbítrio. Porque, dessa forma, eu terei muito mais dúvidas e implicações do que explicações. Beleza? E aí, como eu falei para vocês, a gente vai passar o resto do livro, a gente ainda vai discutir questões filosóficas. Depois, na parte 2, a gente vai discutir aspectos mais teóricos e práticos, e a gente vai estudar alguns termos, ver questões de aplicações clínicas também, tá bom? E no final, a gente vai discutir muito sobre essas questões culturais e sociais, e a gente vai retomar essa discussão, tá? Sobre liberdade, livre-arbítrio, porque é uma discussão muito legal, tá? E aí, conto com vocês para darem uma lida no livro, qualquer coisa, suscitar algum debate, colocar no chat alguma dúvida, alguma provocação, lá no nosso grupo Telegram, vai ser um espaço para a gente estar sempre em contato, discutindo sobre isso, beleza? E debatendo, né, justamente sobre essa implicação filosófica de você partir de um pressuposto determinista e não livre-arbítrio. Mas só em uma questão de resumo aqui para vocês, né, para deixar claro, gente, só para fazer esse resumo nessa parte final, entendam, se as ações são determinadas por eventos naturais ou pela vontade de Deus, elas não podem, logicamente, ser atribuídas ao livre-arbítrio de um indivíduo. Porque, veja, novamente, o que determinou a ação não foi o próprio indivíduo. Ou foi eventos naturais, como é o caso do determinismo, né?
ou pela vontade de Deus, tá? Que é o próprio cristianismo que traz isso, né? O Deus onipotente, onipresente, onisciente, etc. Tá bom? E o que acontece? A gente viu que os behavioristas, né, eles respondem que a natureza misteriosa desse livre-arbítrio, desse argumento, é justamente o que o torna inaceitável, porque levanta o mesmo problema que outras ciências tiveram que superar. Como é que pode uma causa não natural acarretar eventos naturais? Tá? A gente sabe, em todas as outras ciências, que eventos naturais surgem apenas de outros eventos naturais. Tá bom? E aí isso suscita uma outra problemática. Beleza? Que é a problemática que surge no que a gente chama de psicologia popular ou psicologia do senso comum, galera. Né? O que é psicologia popular ou psicologia do senso comum? É aquela psicologia que costuma utilizar-se muito de conceitos e termos e expressões que ainda contêm um certo mentalismo, que ainda contém resquícios do livre-arbítrio. Então, por exemplo, o eu interior, né? A divisão corpo e mente, corpo interno, corpo externo, pensamentos e sentimentos, né? Então, é muito comum a gente ouvir frases. Eu pensei comigo mesmo, então, no fundo, eu sabia que aquilo deveria ser feito assim. Então, é como se implicasse que existe um eu interior, que existe uma coisa aqui dentro, além do meu organismo biológico, né? É como se fosse um serzinho controlando essa máquina aqui. Então, a psicologia popular, ela traz muito isso, tá bom? Só que a gente precisa entender que, justamente, o behaviorismo, ele vai chegar para contrabalancear essa visão, beleza? Essa visão desse eu interior, dessas causas mentalistas, do pensamento, do sentimento, né? E etc. A questão é que, claro que o behaviorismo ele vai dar diversos tipos de explicações e que isso não necessariamente exclui uma outra visão por parte de outras áreas do conhecimento, como a literatura, a poesia, né? Enfim, a filosofia, etc. A questão é que, para a gente lidar com a ciência do comportamento, a gente precisa lidar com termos realmente objetivos. A gente não pode depender de mentalismos, a gente precisa depender de uma coisa concreta, beleza? Então, ó, vou ler uma frasezinha aqui do livro que eu acho muito boa. Deixa eu selecionar aqui, tá? Pronto, achei. Já aqui no finalzinho do livro. Cadê? Pronto, aqui. Então, se os eventos comportamentais são considerados eventos naturais, logo, suas causas são outros eventos naturais, como a gente viu. Hereditariedade e ambiente, passado e presente. A análise do comportamento omite pensamentos e sentimentos internos, na realidade, mas não porque ela não tem uma maneira de abordar pensamentos e sentimentos. Tá? A gente vai ver, inclusive, que a análise do comportamento ela tem, sim, uma maneira científica de abordar pensamentos e sentimentos sem depender de conceitos mentalistas, trazendo isso para o concreto. E aí eu já vou dar um spoiler, né? Que isso já é na segunda parte ainda, eu acho que a gente vai entrar mais nisso, mas assim, já vou dar um spoiler. Galera, para o behaviorismo e para a análise do comportamento, pensamentos e sentimentos são comportamentos. Fica com isso na cabeça. E como, para eles, o comportamento pode ser avaliado de forma observável, palpável, mensurável, né? De uma forma bem científica, que pode ser determinado pela hereditariedade ambiente, pensamentos e sentimentos também sofrem as mesmas influências. A diferença é como eu vou lidar com eles e como eu vou investigá-los. E aí, já dando outro spoiler, a diferença entre eu pegar meu celular ou um copo d'água para beber e eu pensar ou sentir é que isso aqui é um comportamento público. É um comportamento que vocês podem ver e relatar e todos concordam que estão vendo a mesma coisa, provavelmente. Eu estou pegando o copo e o celular. Mas o que eu penso e o que eu sinto é um comportamento privado. Está na ordem interna, ok? O que significa dizer que, apesar de ser um comportamento, é um comportamento de behaviorismo, a única forma que eu tenho de acesso a esse comportamento é através do relato do outro. Eu não posso saber o que é que você está pensando, Camila, por exemplo, a não ser que você me diga. Eu não posso saber o que a Natália está pensando, a não ser que ela me diga. Eu não posso saber o que o João está sentindo, a não ser que ele me diga. Mas isso não implica dizer que esses pensamentos e sentimentos são causa do que a gente chama de comportamento. E essa é uma das maiores pegadinhas do behaviorismo, né? Quem está aqui sabe também que eu sou da TCC. Então, a gente tem um modelo da TCC que ele é bem determinado nesse tipo de sequência, né? Um pensamento causa um sentimento que, por sua vez, causa um comportamento, tá?
Já na análise do comportamento, a visão é um pouco diferente. Ele vai dizer que não há essa relação de que um pensamento causa um sentimento que, por sua vez, causa um comportamento. Porque todos eles são um comportamento. O que causou esses todos comportamentos foram fatores hereditários, genéticos e ambientais. E à primeira vista parece muito confuso, parece uma coisa muito, isso é viagem, isso... Não é, galera. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, vocês vão ver que esse autor ele é extremamente didático, ele vai mostrando A mais B por que faz sentido essa visão. E como a gente pode observar a visão da análise do comportamento dentro da nossa prática psicológica, da prática clínica, por exemplo. Entendendo os reforços, os conceitos de reforço, punição, generalização respondente, dessensibilização, exposição, ativação comportamental. Todos os conceitos advindos da análise do comportamento, que tem como filosofia da ciência o behaviorismo. E não é à toa, tá? É porque dá certo, faz sentido, e nós temos evidências sobre aquilo, suficientes para a gente seguir por esse caminho, tá? Então, enfim, eu acho que por hoje é isso, tá? Acho que já fiz a apresentação aí do grupo de estudo, do primeiro capítulo, né? Eu recomendo que vocês leiam o livro, tá? É um grupo de estudo, então é importante que vocês tenham essa recorrência de leitura para que quando vier aqui dar umas explicações, talvez eu só deixe mais claro algumas questões e vocês possam fazer pequenas dúvidas, tá? Como eu falei, a gente tá lá com o grupo no Telegram, tá? Algumas pessoas provavelmente vão entrar depois, mas temos lá nosso grupo. E qualquer dúvida sobre esse primeiro capítulo do livro, galera, que discutiu isso que a gente falou hoje, né? Pode mandar lá no Telegram, que aí ou eu vou respondendo durante a semana, ou eu respondo assim por vídeo no início da nossa próxima aula, beleza? E aí, se eu não me engano, a nossa próxima aula já é sábado, né, gente? Eu tenho que até reparar aqui direitinho, tá? Mas eu tenho quase certeza que nossa aula já é sábado. Não é isso, Camila? Pronto. Dia 3. Pronto. Então, a questão não vai ser todo sábado, tá? Percebam que a partir do dia 3, a gente vai ficar fazendo de 15 em 15 dias. Então, a nossa próxima aula, a aula 2, é no sábado, dia 3, mas a aula 3 vai ser só no dia 17, tá? Pelo que eu me lembro, é assim que eu montei lá. Então, nessa primeira semana tem um intervalo de uma semana só mesmo, tá? Aula 1 hoje, aula 2 próximo sábado. E daí em diante, nós teremos as aulas de forma quinzenal. Beleza, galera? E aí, ó, é isso, tá? Quem quiser escrever ou tirar alguma dúvida rápida por aqui, já pode escrever rapidinho enquanto a gente tá nesse final. No mais, gente, mandem suas dúvidas lá no Telegram se tiverem, que eu vou respondendo, né? E a gente vai debatendo sobre essas questões que a gente discutiu aqui hoje, tá? Na próxima aula, nós iremos abordar os capítulos 2 e 3, tá bom? Então, dê uma lidinha nesses capítulos, qualquer coisa, para a próxima aula vocês estarem fresquinhos, tá bom? Que aí a gente já finaliza essa primeira parte do livro, né? O livro é dividido em 3 partes. Então, essa primeira parte a gente finaliza próxima semana com os capítulos 2 e 3, tá? A aula vai ser um pouco mais longa, provavelmente, tá? Por isso que a gente vai começar de 10 horas próxima semana. Então, quem quiser ver ao vivo e participar ao vivo, não perca, beleza? Um beijo e eu agradeço muito todos vocês aqui ao vivo. Foi massa o incentivo de vocês. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.